Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Você sabia que existem muitíssimos descendentes de judeus e das 12 tribos de Israel no Brasil? Hoje vamos ver como milhares de brasileiros estão redescobrindo suas origens e como você também pode descobrir. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! O Brasil é o país com o maior número de descendentes perdidos do povo de Israel. Mas como pode ser isso, se Israel e o Brasil são tão distantes? Depois que os judeus foram expulsos de Israel pelos romanos, eles se espalharam por todo o mundo. E muitíssimos viviam na Espanha e Portugal. Eles são chamados judeus sefaraditas. Mas tudo vai mudar no século XV, quando os reis da Espanha e Portugal criam decretos anti-judaicos e milhares de judeus vão ser convertidos à força ao catolicismo. Mas uma parte deles mantinham práticas judaicas escondidas. Mas isso era perigosíssimo, porque qualquer converso que fosse pego mantendo práticas judaicas escondidas era morto nas fogueiras da Inquisição. E esses judeus que mantinham práticas judaicas secretas são chamados de Anusim. E em 1500, com o descobrimento do Brasil, muitos Anusim decidem fugir para o Novo Mundo, porque eles queriam sair da Europa anti-judaica e também fugir da Inquisição. E por isso, hoje em dia, existem muitíssimos descendentes de Anusim, desses judeus forçados vivendo no Brasil. E muitos deles, talvez até a maioria, nem imagine qual seja a origem da sua família. Mas como alguém, depois de tanto tempo, depois de tantos séculos, pode redescobrir as origens da sua família? A gente tem algumas maneiras. A primeira é através dos sobrenomes, principalmente de plantas e animais. Parreira, Oliveira, Leitão, Pinto, Leão e tantos outros. E também sobrenomes extremamente católicos, que era justamente para esconder a origem judaica, como Santos, Bispo. Mas os sobrenomes não são uma confirmação, e sim uma indicação, uma possibilidade de se ser descendentes de Anusim. A segunda maneira são através de tradições. Por exemplo, limpar a casa nas sextas-feiras, não comer certos animais como porco e frutos do mar, não apontar para estrelas e outras tradições que têm origem no judaísmo. Além disso, a terceira maneira é montar a árvore genealógica, buscar os seus ancestrais até chegar talvez em ancestrais de Anusim. E a quarta maneira é através de testes genéticos, porque a modernidade nos abriu novas portas e novos horizontes. E o teste de DNA nos permite saber se a pessoa tem origem judaica e, mais que isso ainda, nos permite saber de que diáspora ela veio. Por exemplo, um teste de DNA de alguém que é Bnei Anusim, descendente dos Anusim, vai aparecer que a pessoa é judeu sefaradita. E eu também pessoalmente fiz o teste de DNA e eu fiz o teste de DNA com o pessoal do MyHeritage, porque eles têm o maior banco de dados genético do mundo de DNA judaico. Se vocês também querem fazer o teste do MyHeritage, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E na hora da compra, se vocês colocarem o código Jerusalém, vocês ganham frete grátis da entrega até a casa de vocês. Há uns bons meses atrás, eu fiz uma chamada aqui no canal perguntando a todos vocês quem acredita ser descendente de Anusim,
quem acredita ser Bnei Anusim, como a gente diz em hebraico, e a gente recebeu literalmente centenas e centenas de respostas, a gente leu todas elas e a gente deu uma olhada, a gente decidiu convidar uma pessoa que respondeu para vir aqui um pouco contar a experiência dela. Então, quero que todo mundo dê as boas-vindas para a Iridan. Shalom, Iridan! Shalom! Tudo bem? Tudo bem, é um prazer te ter aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Aline, em fazer parte, né, e contar a minha história. Nos conta da onde tu tá participando hoje, em que cidade tu tá? Hoje estou em Várzea Nova, na Chapada Diamantina, na Bahia. De todas as pessoas que nos mandaram mensagens, a gente achou a tua história muito interessante e por isso a gente decidiu te convidar aqui hoje. E a gente te mandou uma surpresa, a gente te mandou um kit para casa. O que tu recebeu? Recebi o kit, né, para saber a minha hereditariedade e achei muito interessante, né, em fazer parte e saber o resultado, se realmente eu sou, né, descendente de Anusim. A gente mandou o kit do MyHeritage para ela recebeu, ela já fez o teste. Então, depois da conversa, a gente vai assistir juntos. Todo mundo aqui vai assistir pela primeira vez os resultados da Iridan e vamos ver realmente se tem ou não tem empate da descendência de Anusim. Porque, como a gente sabe, o Brasil é o país que mais tem descendentes de Anusim, que mais tem descendentes do povo de Israel. São literalmente milhões de pessoas e muitos não sabem. A minha pergunta é, Irida, por que tu suspeitava que tu tem descendência judaica, tu tem descendência sefaradita? Então, a minha família mora no mesmo lugar há pelo menos 200 anos, né? Uau. Até onde eu consegui voltar de documentação. E eu sempre convivi com a família. Então, eu nunca vi diferença, né? Tudo que a minha família paterna faz, a minha materna também faz. Porém, na adolescência, eu fui morar em Brasília. E quando eu casei com uma pessoa do Pará. Né? O meu marido é paraense. E só aí eu descobri que os nossos costumes... Eu entrei em choque com o costume dele e achei que fosse só uma questão de cultural, de estado, né, diferença de estado, até ele vir para minha família, né, onde é o berço de todos, e ele sentir que nada fazia também sentido para ele, né? Então, desde a alimentação, foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade quando eu fui, né? Então, muitas das coisas era remosa, eu falava, né? A gente tem algumas falas, né? O que eu não posso comer porque é remoso, não faz bem, né? Então, um certo dia, o meu avô me chamou e me mostrou a mortalha dele. E foi aí que comecei a desconfiar, assim, que ele não tinha os mesmos costumes de fato. Voltando ao Rio de Janeiro, eu comecei a fazer perguntas para as minhas amigas. Elas também não sabiam muitas das coisas que a gente fazia, né? A forma com que mata o animal, né? Então, a comida caché, para mim, era natural, normal. Eu comia caché, né? De uma certa forma. Então, na realidade, o que aconteceu é tu vivia dentro da tua família, todos os costumes que para ti pareciam talvez a coisa mais normal do mundo, quando tu saiu da Bahia, quando tu foi para outras cidades e conviver com outras famílias, tu começou a se dar conta que a tua família fazia coisas bem diferentes. Bem diferentes. E eu acho interessante porque as coisas que tu tá contando são muitas das coisas que eu tive na minha infância. Só que a gente chamava de nomes diferentes. Eu cresci numa família judaica e por isso eu nunca comi certos tipos de alimentos. Eu nunca comi bacon na minha vida. Eu não como porco, eu não como frutos do mar. Para mim era claro que eu não comia aquilo porque eu sou judia. E muitos anusim, eles não queriam comer alimentos proibidos. Só que eles não podiam dizer isso, porque se eles dissessem na época da Inquisição, eu não posso comer porco, todo mundo ia dizer, por que tu não quer comer porco? Porque vocês são judeus? Então ia começar
um perigo para aquela família. Então começaram a se inventar desculpas. Então assim, eu não como porco porque faz mal, não como frutos do mar porque é remoso. E começou a se criar umas certas tradições que foram passando de geração em geração. E muitas gerações, como tu, na realidade não sabiam por que se fazia isso. Então, na realidade, a comida, o que vocês comiam de diferente? Então, tu falou, porco vocês comiam? Não, porque é remoso. Fruto do mar? Fruto do mar, não, eu também não sabia que não comia, mas porque aqui não tem, né? Na Chapada não tem, então para mim não fazia diferença, né? Como matava, né? Os animais também, a galinha, né? A gente não come sangue, né? Que minha bisa dizia que a alma do animal estava no sangue. Então, tem, assim, o alimento, a fruta, né, não podia ter bicho, nem que a gente não podia nem tirar a parte, né, que tivesse bicho, não, se tivesse, não podia mesmo. Então, são tantas coisas, e quando eu comecei a questionar no grupo da família, né, Aline, aí a família, tipo, como assim, né? Porque eu digo, por que fazemos assim? Por que comemos dessa forma? Por que varremos a casa para dentro, né? Então, assim, tipo, que história é essa, né? De onde tu tá saindo como? A gente sempre fez isso. Então, pra gente sempre foi natural. Muito natural, né? Então, a família nem não vê diferença. E uma família muito calada, né? Quando eu começo a questionar, ele fala, foi Dindinha que ensinou, foi mãe, a minha avó fazia, né? Então, a gente não realmente... eles não veem diferença, eles não veem diferença também, porque poucas pessoas, Aline, saíram daqui. Quando a gente busca saber quem são Anusim, quem são esses descendentes do povo de Israel, tem algumas maneiras de a gente descobrir. Então, a primeira são por tradições. Tem desde as práticas do dia a dia, de comida, de sepulcro, de a maneira de limpar a casa, e também os sobrenomes são um grande indício. Porque, por exemplo, se eu tentasse agora me passar por não judia, qualquer pessoa ia pegar o meu passaporte, abrir, olhar o meu sobrenome e saber que claramente eu sou judia. Bloch tem ainda mais o sobrenome da minha família, é um sobrenome super judaico. Então, os Anusim tiveram que trocar os sobrenomes. Então, quais são os teus sobrenomes, além de Souza? O meu Santos, né? E os homens, eles levam algum sobrenome, as mulheres levam Rosa, né? Tenho Rosa, eu não tenho. E Bispo e Jesus. Então, esses são os sobrenomes. E a família, Aline, quando a gente sacode, que eu comecei a puxar, quem é que a tia, minha tia tal, é casada com o tio tal, eles são muitos casamentos consanguíneos. Né? Então, assim, a gente não tem nem diferença, né? Na instante eu mostrei uma foto de um primo e a minha tia achou que fosse o meu irmão, de tão parecido que somos. Se não for, né? Se não for descendente, é muita coincidência, né? Até porque eu acho com facilidade a história da família, porque eles não saíram daqui. Então, tem 200 anos que eles moram na mesma região. Né? E não é na cidade, Eline, ainda tem isso, né? São nos pequenos povoados. O registro mais antigo que eu tenho é no Ventura. Né? Antigamente, o Ventura é uma área de comércio de pedras preciosas, bem movimentado aqui na Chapada. Os meus pentavós moravam ali. Quer dizer, tu já voltei tudo isso. Da história da família. É porque, como eles não saíram, é muito fácil encontrar, né? É muito fácil. E foi assim que eu fui buscando, por conta das certidões, né? Essa minha curiosidade, eu falei, gente, tem que ter alguém curioso, tinha que ser eu, né? Eu vi isso em muitos Bnei Anusim que eu conversei. E uma coisa muito interessante que eu vejo de muitos é essa vontade de buscar. De buscar e de pesquisar, que tem alguma coisa, eu acho que vem de dentro. Porque são séculos, muitas famílias, 200, 300, 400 anos, ninguém falou disso. E não se falava que, nossa família é diferente, nossa família faz isso, não faz aquilo. Não se falava por medo. Ontem eu estava lembrando, inclusive, com a minha avó conversando, né, que ela não gosta de falar muito, engraçado, eles não falam muito da família, né? E eu brinquei, eu falei, mas porque a minha bisa eu tinha que esperar o horário da reza,
né? Então, 6 horas da tarde. Então, isso para mim sempre foi uma lembrança muito... É uma memória afetiva, né, Aline? Porque ela me contava histórias depois da reza. Então, ela esperava sair a primeira estrela, não podia apontar de jeito nenhum, né? E quando saía a primeira estrela, ela ia fazer a reza, e eu tinha que aguardar terminar, então eu ficava naquela agonia, né, esperando terminar, para ela me contar as histórias. Então, tem muita coisa que eu digo, meu Deus, muito... E esse recuo de viver, não viver na cidade, não chamar atenção, né, não é uma família... às vezes eu converso com amigos de fora, ela fala assim, nossa, mas a tua família é muito careta, né? Quando eu falo assim, a gente não tem muito hábito de levar pessoas. Quando eu comecei a observar que outras amigas, outras famílias tinham o hábito de trazer pessoas para casa, não era um hábito da minha, nunca foi. Então, assim, a gente visita, mas a gente visita na família. Eu não trago ninguém para casa que eu digo, a casa dos meus avós, dos meus tios, eu não trago ninguém diferente. Né? Então, a gente não tem o hábito do churrasco, da bebida alcoólica, não rola, né? Então, é muito fechado, a família é muito fechadinha. É impressionante como essas coisas se enraizaram, quer dizer, quando na época da Inquisição se tem a opção de conversão, ou morte, ou expulsão, parte das pessoas não podiam fugir e decidiram se converter, mas muitos deles não quiseram perder as suas raízes, e é impressionante que séculos e séculos e séculos depois, isso está tão enraizado, quer dizer, as pessoas sentem isso até os dias de hoje, por mais que o mundo tenha mudado, por mais que séculos tenham passado, quer dizer, tanta coisa se enraizou, mas eu também vejo um pouco dessa questão do medo, quer dizer, de não trazer pessoas estranhas, de não se falar e de não apontar a estrela. Para mim, é uma memória de infância. Eu nunca tive problema disso, quer dizer, já que eu não cresci no movimento Anusim, e sim, eu cresci no movimento judaico, a gente não tem problema de contar a estrela, ao contrário, a gente faz isso, eu faço isso até os dias de hoje, às vezes. Se eu quero saber se já terminou ou começou o sábado, a gente sai e a gente conta estrelas. Mas eu lembro que quando eu era pequena, eu devia ter assim, uns 10 anos no colégio judaico, veio alguém e contou pra gente no colégio que no Nordeste do Brasil, eu sei que hoje em dia não é só no Nordeste, mas assim, nos contaram no Nordeste do Brasil, tem um monte de descendentes de judeus que não apontam a estrelas e que eles são Anusim, e nos começaram a contar. E eu lembro que eu ouvi aquilo e disse, uau, essa história parece tão impressionante, será que é verdade? Quer dizer, eu mesmo fiquei pensando, será que é verdade ou não? Tem descendentes do povo de Israel, tem descendentes das 12 tribos de Israel no Nordeste brasileiro, mas eu lembro bem que eles disseram, não pode apontar para a estrela. O pessoal do Nordeste, eles não apontam para a estrela se eles são descendentes de Deus. Eu lembro que eu ouvi isso e eu fiquei pensando, bom, quem sabe se é verdade ou não? Obviamente eu cresci, estudei, conheci muita gente, eu descobri que sim, é verdade, que tem muitos Anusim, e eu quero saber agora de ti, o que tu acha que vai sair o teu resultado? A gente vai daqui um pouquinho ver juntas. Olha, se não for muita coincidência, né? Eu sei que eu tenho uma pentavó índia, mas o restante não consigo acessar, né? Assim, gente, não, de onde veio, né? Eu sempre questionei isso. Mas tia, de onde viemos? Da minha filha das flores. Mas, tá, a gente não brotou das flores, né? As flores é um dos povoados que a minha família, né, mora. Então, assim, minha filha, não sei. Então, assim, é uma coisa muito fechada, Aline. E sempre foi um questionamento meu, e você pontuou sobre isso, dessa geração, é um questionamento meu desde a infância. Viemos de onde? Que povo somos nós? Por que nós somos diferentes? Diferentes, eu digo, inclusive, fisicamente, eu sempre achei diferença. Essa, na realidade, é a maravilha da tecnologia. Quer dizer, é uma coisa que há 50 anos atrás era inimaginável. Hoje em dia, a gente pode pegar só com a saliva, com um pequeno cotonete, tu faz o teste, tu consegue descobrir as origens da tua família. Mas agora, tá ansiosa para ver o resultado? Olha, estou. Então, vamos botar na tela. Pronta para explorar?
querida, tu é 47% ibérica, 12% judia sefaradita, olha que incrível, 9% mesoamericana, quase 9% escandinava e ainda 22% de outras etnias. Gente! Então, o que tu achou do teu resultado? Meu Deus, que mistura! Realmente 40... é uma mistura muito grande, mas aqui se encaixa muito bem o que tu estava contando, quer dizer, a tua segunda maior etnicidade é judia sefaradita. São literalmente anusim. A tua família, mais da metade, veio da região ibérica, quer dizer, Espanha e Portugal, e disso, pelo menos 12% eram judeus. Quer dizer, tu tem literalmente 12% de anusim no teu DNA hoje em dia. Mesmo sendo 12%, como eles conseguiram manter, né? Eu não tinha noção, não tinha do que ia sair, eu não sabia. Mas 12% é bastante. Se a gente for considerar toda a mistura que é o Brasil, 12%, a segunda maior necessidade, é bastante. Quer dizer, quase metade é literalmente Espanha e Portugal, mais 12%. E deixa eu te mostrar aqui também, e tem mais uma surpresa para ti na realidade. Esses 22%, o que eles são? Tu também é 3% judia ashkenazita. Quer dizer, tu tem além de anusim, tu tem mais DNA judaico, tu tem mais de 15% de DNA judaico no total. Então, tua família casou com judeus de outras regiões também. Isso pode ser nos últimos 200, 300 anos no Brasil, mas pode também de antes. E isso para mim é novidade, porque eu acho os costumes diferentes, para mim. Os costumes são diferentes, entre os ashkenazitas e os sefaraditas são diferentes. Todo mundo saiu originalmente do Oriente Médio, todo mundo vivia aqui há 2.000 anos atrás, mas 2.000 anos é muito tempo, então durante 2.000 anos se absorveram parte das culturas locais. Então a minha comida de judia ashkenazita é diferente de um judeu iemenita, que é diferente de um judeu sefaradita, que é diferente de um judeu indiano, da tribo de Menasseh. Quer dizer, cada um tem suas comidas diferentes, seus costumes diferentes, mas tem um pouquinho também de ashkenazita, que nem eu. É muito bom. Fico muito feliz. Depois que eu comecei a estudar sobre a Inquisição e começar a colocar os costumes em prática, Aline, eu percebi assim, como que eu perdi, né? Às vezes eu fico triste nas festas, que eu falo, isso tudo para mim tinha que ser muito mais natural, e eu acho que eu perdi muito, né? Então, assim, eu já tenho uma inquietação desde a infância, né, sobre Deus. Eu sempre quis saber quem era Deus, como era Deus, então eu estudei a Bíblia muito cedo. Isso já existia em meu coração, né? Já tinha sido acesa aí a chama de buscar a Deus, né? Desde a infância, sempre foi minha inquietação. E eu fico muito feliz, né? Muito feliz com o resultado. É muita gente. É muita coisa. No fundo, se a gente for olhar, a gente é parente. Há muitas gerações atrás, alguém das nossas famílias eram parentes, quer dizer, muito legal. Realmente, eu fico muito feliz pelo dia. E eu acho que mesmo antes de eu ver o teu resultado, eu já estava conversando contigo agora, nessa meia horinha, já dava para ver que tem essa chama acesa dentro de ti, e realmente o teste de DNA é o carimbo final, tudo que tu sabia já dentro de ti. Agora tu também tem aqui a ciência para comprovar, mas bem-vindo à família. Obrigada, Aline, obrigada. É muito bom. Agora, é muito bom ter certeza que você faz parte da família. E se você que está assistindo também quer redescobrir as suas origens e a história da sua família, eu vou deixar aqui no primeiro link e também na descrição desse vídeo o link que vocês podem clicar e comprar o kit de DNA do MyHeritage. E na hora da compra, se vocês colocarem o código Jerusalém, vocês vão receber o frete até a sua casa grátis. Quem sabe o que vocês vão descobrir?
Então, eu quero te agradecer, Irida, de todo o coração, por ter participado aqui no dia de hoje, por estar disposta a participar do teste de DNA e ainda mais para compartilhar aqui com as milhares de pessoas que estão nos assistindo. Então, eu te agradeço de todo o coração. Obrigada, Aline. Para mim foi um prazer fazer parte, né? E obrigada pela oportunidade. Sou eu que agradeço. Então, até a próxima.